Meu nome é Jorge Mano e vamos falar sobre as competências dos entes federativos. O que você precisa fazer? Pega uma folha, divide ela em 4 partes. Era para ser 4 partes iguais, tá? Mas, enfim, tudo bem. As competências dos entes federativos está tratado no artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição da República Federativa do Brasil. E cada artigo traz um assunto peculiar. Então, você precisa lembrar disso, que é competência exclusiva, competência privativa, competência comum e competência concorrente. Esses são os tipos de competências. E depois de escrever a competência, de lembrar as 4 competências, você dá um latido de comemoração. Por que esse latido? Porque você vai latir ao. Eu lembrei as competências ao. O que esse ao quer dizer? A de administrativo, L de legislativo. Então, onde tem A, você coloca administrativo. Onde tem L, você coloca legislativo. Onde tiver administrativo, vai ser qualquer verbo, salvo o legislar. Então, vamos lá. Se administrativo é qualquer verbo, salvo legislar. Porque legislar já está na próxima competência. E na competência não cabe verbo. Você vai dizer não verbo, salvo o quê? Salvo legislar. Administrativo, você copia o administrativo daqui, qualquer verbo, salvo legislar. E legislativo não cabe verbo. Não cabe verbo. Salvo legislar. E daí vamos nos ater às 2 primeiras competências. Por que as 2 primeiras? Porque elas são da União. União e União. A primeira competência é a competência exclusiva. Competência exclusiva da União. De fazer qualquer verbo, salvo legislar. Por que é exclusiva? Quando você diz exclusiva, você vai lembrar de escova de dente. Então, exclusiva, escova de dente. E qual é essa relação de exclusiva com escova? Porque a escova de dente é exclusiva. Como assim exclusiva? Se chegar alguém na sua casa precisando escovar os dentes e pedir: Jorge, me empresta aí tua escova de dente, o que é que você vai dizer? Não, minha escova de dente ela é exclusiva, ela é minha. Ela não pode ser emprestada. A mesma coisa com a competência exclusiva da União. Ela é indelegável.
Então, essa é a competência exclusiva. A competência privativa é legislativa, é de legislar, por isso que não tem outro verbo, salvo legislar. E também é da União. Quando você vê o nome privativa, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar da privada. Privativa, privada. Então, a privada, ela é privativa. Por quê? Porque se alguém chegar na sua casa dizendo: ô mano, deixa eu usar aí a tua privada, você vai dizer o quê? Pode usar à vontade, porque a privada, ela é privativa. Logo, ela pode ser emprestada. Por que ela pode ser emprestada? Porque a competência privativa, ela é delegável. A União, ela pode delegar por meio de lei complementar sua competência de legislar, mas apenas aos estados e ao Distrito Federal. Vale lembrar que os municípios não recebem tal delegação da União. Mas quais são esses assuntos? Daí você lembra do capacete PM. Então, capacete PM são os assuntos que têm competência privativa da União, que pode ser delegado tanto para os estados quanto para o Distrito Federal. Assuntos cíveis, agrário, penal, aeronáutica, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Quem legisla sobre esses assuntos, sobre o capacete PM, é a União, mas ela pode emprestar, pode delegar para os estados e o Distrito Federal. E a competência comum? Como é feita a competência comum? Ela cabe qualquer verbo, salvo o legislar. E ela vai ser para qualquer ente federativo. Quais são esses entes? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sempre por meio de cooperação e por lei complementar. E elas têm algo em comum. Ela vai sempre visar o bem comum. Então, quando se tratar de competência comum, qualquer ente terá competência, pois ela visa o bem comum, assim como o desenvolvimento e o interesse nacional. Essa é a competência comum. E a concorrente? A concorrente é a última. Concorrente. Competência concorrente. Para legislar, quem tem essa competência? A União, o Estado, os estados e o Distrito Federal. Mais uma vez, os municípios estão fora de tal competência, pois ela exige que tenha exigência e peculiaridade de cada ente. Como assim? A competência concorrente, ela pode ser para qualquer um desses entes, porque ele vai poder
legislar sobre o nosso puto fé. O que é puto fé? Se não um cara arretado, com raiva, mas que ainda tem sua esperança. Ele ainda tem fé. Então, mesmo estando com raiva, mesmo estando puto, ele ainda tem a sua fé. Por que tem que lembrar disso? Porque são os assuntos de competência concorrente. Tais quais: penitenciário, urbanismo, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Então, recapitulando, as competências dos entes federativos. Você vai, primeiro, escovar os dentes, depois usar privada, torna-se uma pessoa comum e fecha concorrente. Tranquilo? Essa é a dica para lembrar a ordem. Depois você dá um grande latido, au, sempre com L. Administrativo, legislativo, administrativo, legislativo. Foi administrativo, qualquer verbo, salvo legislar. É legislativo, não cabe verbo, salvo legislar. As duas primeiras da União. Competência exclusiva da União. Para administrar, ele não pode delegar. São assuntos exclusivos. E você lembra da escova de dente, que não pode ser emprestado. Tranquilo. Privativo. Privativo, você lembra da privada, que a União pode emprestar. Ela pode emprestar para outros dois entes apenas, tais quais Estados e Distrito Federal. Assuntos, os que mais caem na prova é o capacete PM. Comum, competência comum, administrativa também, qualquer verbo, também qualquer ente, União, Estado, Distrito Federal e município, cooperação e por lei também complementar, visando sempre o bem comum e o desenvolvimento e bem nacional. Por fim, a competência concorrente para legislar da União, Estado e Distrito Federal, com exigência e peculiaridade de cada ente, do puto fé. É isso. Meu nome é Jorge Mano. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por meio do meu e-mail, jorgemano@hotmail.com. Valeu, um abraço e vamos embora. Junto misturado. Tchau!